Salve aí, galerinha do outro lado da tela, como é que vocês estão? Então, estamos aqui para resolver algumas questões de dilatação térmica. A gente tem exercícios de dilatação de forma linear, superficial e volumétrica. A gente vai ver exercícios dos três tipos de dilatação. Vamos lá. Primeiro deles, a gente tem uma barra de ferro homogênea que varia de 10 graus a 60 graus. Ela é aquecida. E a 10 graus, ou seja, a temperatura inicial, ela tem um comprimento de 5 metros, ou seja, o comprimento inicial dela é de 5 metros. E a gente tem esse coeficiente de dilatação, que é 1,2 vezes 10 a menos 6. Show de bola? Podemos afirmar que a dilatação ocorrida, comprimento no final, ou seja, que é uma variação linear. É uma barra, né? Então, a maior parte, as dimensões que mais importam aí é o comprimento. Mais importam as, né? Tanto a profundidade quanto a espessura são descartadas nesse tipo de cálculo. Show de bola? Então, vamos lá. Separar os dados. Os dados, a temperatura inicial é 10, a final é 60, o comprimento inicial é 5 e a gente quer saber o ΔL, o quanto que variou. A gente também tem a dilatação linear, que é o que o cálculo exige. No caso, a gente tem a dilatação é igual, que é o que a gente quer saber, né? É igual ao coeficiente que a gente tem. O comprimento inicial, a gente também tem. E a variação da temperatura. A gente pode calcular, porque a gente tem a temperatura inicial e final. Seguindo, resolução, joga a fórmula. E preenche com os valores que a gente tem. No caso do ΔL, a gente quer descobrir. O coeficiente a gente tem, já está preenchido. O comprimento inicial a gente também tem. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Top! Seguindo, 60 menos 10 vai dar 50. A gente tem 5 vezes 1,2 sendo 6. Aí a gente vai ter, ou seja, isso daqui vezes isso daqui é 6. Isso daqui vezes o resultado disso daqui, que é 50. Então, 5 vezes 50, quer dizer, 6 vezes 50, né? Vezes 10 elevado a menos 6. Show? A gente sempre deixa isso daqui para resolver por último, para facilitar o cálculo da gente. Então, 6 vezes 50 dá 300, ou seja, a variação é 300 vezes 10 elevado a menos 6. Show de bola? O seguinte, metros, né? Só que para ficar em notação científica bonitinho, o que a gente faz? A gente tira esses zeros daqui e joga aqui para cima. É menos, então diminui. Então, a gente tira 2 zeros daqui. Era 6, 6 menos 2 dá 4. Então, 3 vezes 10 a menos 4. Ou seja, 0,003. São 3 zeros. Eu devo ter dito um zero a menos, né? Somando ao comprimento inicial, a gente tem o comprimento final da barrinha após ser aquecida por 50 graus Celsius. Show de bola? Vamos para o próximo. A gente tem um quadrado de área de 2 metros, ou seja, ele é 2 metros por 2 metros, é um quadrado. O quadrado tem um lado igual ao outro. Então, se ele dá 2 metros, o outro lado tem que ter 2 metros também, né? E o coeficiente de dilatação superficial, agora a gente está falando de área, afinal não é um quadrado, não um cubo, e nem uma barra, uma área. Para determinar a variação de área desse quadrado. É aquecido em 80 graus, ou seja, a gente tem uma variação de 80 graus. Que legal. A variação de temperatura é 80, coeficiente de dilatação superficial é 1,6 vezes 10 a 4, e a área inicial é 4 metros quadrados. Afinal, ele disse que o lado é 2. Para calcular a área, é só multiplicar os dois lados. 2 vezes 2 é 4.
E a fórmula está aqui. A gente quer saber a variação da área, que é isso daqui. O coeficiente, ele já deu. Tá aqui. A área inicial, ele também já deu. É essa. E a variação da temperatura, dessa vez a gente não precisou calcular. Ele já deu a variação. Essa daqui. É 80. Olha que da hora. Vamos lá resolver isso? Tá aqui a fórmula, seguindo. A área ele quer saber. O coeficiente ele já deu aqui. A área está aqui. E a temperatura está aqui, a variação de temperatura. 4 vezes 80 vezes 1,6 dá 512. Vezes 10, A4. Novamente, a vírgula está passando daqui para cá. Seria aumentando aqui se fosse positivo. Como é negativo, a gente subtrai. Andou 2 vírgulas. Essa para cá, depois para cá. Então, são 2. 4 menos 2 dá menos 2. Dá 2, no caso. Aí dá 5,112, né? Vezes 10 elevado a 2. Então, a variação final ficou nesse valor. 0,0512 metros quadrados. Somando a área inicial, a gente tem uma área final de 4 metros,0512 metros quadrados. Show de bola? É bem simplesinho. É basicamente substituir na fórmula e a física acabou. A gente já entra na matemática. Vira praticamente uma equação de primeiro grau. Vamos lá. Um exercíciozinho com volume. A gente tem um tanque de gasolina. Opa, vai envolver até dinheiro nesse negócio aí. O tanque tem a capacidade de 60 litros. Ele foi cheio a 10 graus. Ou seja, o cara foi lá no tanque de gasolina, foi lá no posto, né? Provavelmente 10 graus. Pô, era de manhãzinha. O cara acordou de madrugada, deve ser Uber, o taxista. Foi lá encher o tanque para dar aquele gás, correr e garantir a graninha aí do dia. Aí ele deixou o carro lá, num estacionamento, ou seja, precisou parar para almoçar, né? Vamos lá, um dia que não estava tão quente, a temperatura variou de 10 graus, foi para 30 graus. Aí foi parar em algum lugar aí, né? Não andou tanto com o carro, o tanque estava cheio, a 30 graus Celsius. O que aconteceu? A gente teve uma variação aqui, né? De temperatura. Consequentemente, o que vai acontecer com a gasolina? Vai aumentar. Aqui a gente tem o coeficiente da gasolina, da variação da gasolina. E ele quer o quê? Ele quer saber quanto de gasolina foi derramado. Sendo que, no caso, ele está desprezando a variação do volume do tanque. A parede do tanque é fina, então não vai variar tanto. A variação mais visível é da questão do tanque. É tanto que, tanto em caixa d'água, tanque de gasolina, independente do que seja, que acumule líquido, né? Costuma ter uma válvula chamada ladrão, que é exatamente para isso daí. Com a variação térmica, o negócio não estufar, não encher, não acontecer um acidente, né? E acabar que o líquido vaze, né? Fica mais fácil. É melhor perder o líquido que estragar o que tiver lá dentro, né? Porque, por exemplo, a gasolina é um líquido inflamável. Se no meio da ruptura não tiver alguma faísca, alguma coisa do gênero, é o dano pior, né? Pior do que você perder um pouquinho de gasolina. Vamos lá? O que a gente tem de dado? Temperatura inicial 10, temperatura inicial final 30, coeficiente de dilatação volumétrica 1,1 vezes 10 a menos 3 e o volume inicial de 60 litros. A fórmula é igualzinho. A gente tem a variação de volume, é igual ao coeficiente, no caso é simbolizado por essa letra. Vocês viram lá, cada coeficiente tem uma letra diferente. Obviamente vai ter um volume diferente. Show? Para cada substância. Ele é específico para a substância que compõe o corpo que a gente está analisando. No caso agora é a gasolina. E o volume inicial e a variação de temperatura. A variação de volume é o que a gente quer descobrir, né? O coeficiente, ele deu. É esse valor aqui. Apontei para o lado errado, né? A variação de volume, quer dizer, o volume inicial, ele deu também, que é esse daqui, 60. E a variação de temperatura a gente vai calcular, mas ele deu a temperatura inicial. E eu rabisquei para burro, né? E a final que está aqui, já está escrito, não sei porque estou escrevendo de novo. Mas está aí.
com esses dois valores aqui, a gente vai conseguir descobrir o delta da temperatura, ou seja, a variação de temperatura. Rabisco feio pra burro, escrevo mal pra burro. Mas seguindo, vamos lá resolver isso. Tá aqui a fórmula. Isso daqui a gente quer descobrir. Coeficiente, só substituir na fórmula, peguei o valor lá. O volume inicial também é a mesma coisa. O delta, volume final menos inicial. Próxima linha. O volume está aqui. Multipliquei. Nada, só subtrair aqui de dentro. 30 menos 10 é 20. Dessa vez eu fui mais devagarzinho. A gente tem 60 vezes 20 vezes 1,2. Dá 1.320 vezes 10 a menos 3. Novamente, seguindo a notação científica. Nesse caso, a notação científica é espaço, porque a gente simplesmente pega um número. Porque movendo a vírgula para cá, a gente anda 3 casas, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, morreu Maria. O volume, a variação, né, é de 1,32 litros. Ou seja, o cara perdeu quase 1,5 litro de gasolina. Foi para espaço. Mas imagina isso no tanque a mais, né? O tanque já tem 60 litros. O gasolina é um líquido, sendo líquido, ele não é comprimível, então ia dar ruim. Então é melhor que a gasolina tenha ido embora. Mas é triste, né? O preço da gasolina tá, não sei como é que tá agora no período que você tá me vendo esse vídeo, está muito caro, mas no que eu estou fazendo, a gasolina não está muito barata. Então o que ele pediu foi o volume final, e o volume final é esse daqui. A variação é essa, que a gente calculou. E esse foi o vídeo de hoje. E eu espero vocês sexta-feira no próximo vídeo.